Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo conceitual contando a história por trás de grandes álbuns do rock e do metal mundial. E nós nunca tivemos aqui no canal um vídeo sobre o Queensryche, até agora, né? O Queensryche é uma banda que foi formada em 1982 nos Estados Unidos, trazendo em sua formação inicial o vocalista Geoff Tate, os guitarristas Michael Wilton e Chris DeGarmo, o baixista Eddie Jackson e o baterista e tecladista Scott Rockenfield. Essa foi a formação que esteve presente, né, no álbum que a gente vai falar hoje, o terceiro da banda, chamado Operation Mindcrime. O Queensryche aí são considerados, né, um dos pais do metal progressivo, mas também com muita associação ao power metal e sendo uma grande influência para artistas como Dream Theater, o Angra, e foi citado também aqui no nosso canal como uma grande referência também para o Roy Khan, né, do Conception, e que fez parte do Kamelot. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, alguns recados rápidos. Primeiramente eu quero falar de shows que nós teremos em breve rolando em nosso país e que o Heavy Talk estará, ou gostaria de estar, ou não estará, mas é importante que você saiba. No dia 24 de junho teremos Electric Mob, uma grande revelação do rock brasileiro. A banda paranaense está fazendo uma turnê com diversas datas, então compareça também no show mais próximo. E nós estaremos no show de Porto Alegre, no Gravador Pub, dia 24 de junho, ao lado do lendário Marena. E no dia 7 de julho nós teremos a nova geração Bravo Metal Fest, com nossos parceiros do Bravo Metal, trazendo os shows da Psycho Decadence, o Cara do Metal, Escrota, Rage My Eyes e Project 46. Vai ser no bar Opinião e será imperdível, nós certamente estaremos lá. E é importante também lembrar que aqui no Heavy Talk, né, a gente sempre está vivendo no limite financeiro, no caso. Nós precisamos que pelo menos 1% dos nossos inscritos se tornem membros para o nosso conteúdo continuar sendo viável. Então, se você ainda não se tornou um membro deste canal, saiba que custa menos de R$3 e que você consegue fazer isso em menos de 3 minutos. É só ir no botão Seja Membro, embaixo do player, ou então no link da descrição do vídeo. É possível se tornar membro com qualquer forma de pagamento e qualquer dúvida é só falar nos comentários ou na nossa DM que certamente iremos ajudar você, ok? Estamos contando muito com o seu apoio. Agora sim nós vamos para essa belíssima obra lançada, né, pelo Queensryche em 1988, chamada Operation Mindcrime, né, o terceiro álbum da banda que foi responsável por ela explodir mundialmente. Não de imediato, né, bem verdade, a popularidade do álbum foi acontecendo de maneira lenta, mas hoje possui certificação de platina. Essa é uma rock ópera que conta a história de Nick, um viciado em drogas que delira com a corrupção da sociedade em que vive, conforme vamos começar a explorar a partir de agora. Começamos com I Remember Now. O protagonista, Nick, está hospitalizado em estado catatônico, voltando de uma espécie de coma e começa a se lembrar do seu passado e dos eventos que o levaram até ali. A faixa é uma ambientação hospitalar, né, com chamadas médicas, uma enfermeira falando e uma televisão passando notícias de fundo. Então o Nick recupera a consciência e passa a lembrar. E assim nós vamos para Anarchy X, ou então Anarchy 10. Anarchy X é uma faixa instrumental. Pelo nome a gente entende que há um contexto político e que o Nick é um ativista, né? Talvez bastante engajado e radical em seus ideais. Embora seja uma música instrumental, ela tem algumas falas, mas são falas opacas, algumas vozes de comando, como se fosse de um exército, né? E a sonoridade começa com uma marcha, um tanto quanto militar, e depois se aproxima de uma melodia mais esperançosa. A terceira faixa é Revolution Calling. Nessa música a gente entende melhor as ideias do Nick. Como a música anterior fala de anarquia, nós entendemos que se trata aí talvez de um anarquista, e existe uma confusão bastante grande que diz que o anarquismo é um movimento apolítico. Isso é bastante errôneo. O anarquismo é uma ideologia política de esquerda, mas que se opõe a qualquer tipo de hierarquia política. Então eles são contra governos, mas são sim políticos. E essa faixa basicamente trata dessa visão do Nick. Ele fala de um Dr. S que falou algo na televisão, que aqui representa um líder político genérico, por isso o Dr. X, e se sente compelido a participar de uma revolução para tentar derrubar o sistema de governo vigente, seja ele qual for. Ele diz que chegou a hora de mudar, de se opor a políticos e deixar de acreditar na mídia como se acreditava
acreditava anteriormente. E mais especificamente critica o que era veiculado na TV norte-americana na época do álbum, né, na transição dos anos 80 para os anos 90, onde pastores desonestos agiam na política e assustavam as pessoas com o suposto plano comunista que faliria o país. Parece bastante o Brasil recente, não é verdade? E assim nós vamos para a quarta faixa, que é a faixa título, Operation Mindcrime. Essa faixa é muito importante para entender o que é essa operação batizada como Operation Mindcrime. Um desses Dr. X mencionado anteriormente, ou seja, um líder político que é um demagogo religioso, manipula o Nick usando seu vício em heroína para executar um procedimento de lavagem cerebral e transforma ele em um assassino. Assim, sempre que o Dr. X usa a palavra Mindcrime, o Nick deixa de ter controle sobre si próprio e se transforma num assassino particular do Dr. X, para eliminar eventuais inimigos que possam atrapalhar seus planos. Para quem está familiarizado com o universo da Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, é algo bem semelhante, por exemplo, à história do Soldado Invernal. A quinta faixa se chama Speak. Aqui o Nick descreve o controle que o Dr. X tem sobre ele, inclusive responsabilizando a religião e se assumindo como uma espécie de novo Messias. Existe aí uma questão de ego também, que se apodera do Nick, pois mesmo sendo uma marionete na mão de um sistema maior, ele tem uma posição de poder muito grande, chamando a si mesmo até como anjo da morte. Então cabe a reflexão sobre figuras políticas que muitas vezes nós achamos que são detestáveis e que são extremamente poderosas, mas que na verdade também são peças de um jogo maior, respondem a pessoas que estão acima e que de fato detêm o poder em anonimato. Pô, lá vem o cara falar de política. Esse é um álbum bastante político, não tem como não falar, né? É impossível entender o conceito do Operation Mindcrime sem falar de política, gente. E essa música fala também do modus operandi, né? Sobre a falsa simetria de sermos todos iguais perante a lei, mas na prática não ser assim. Sobre pessoas que querem erradicar o fascismo, mas querem fazer isso através da manipulação do governo, da mídia e da lei. A sexta faixa é Spreading the Disease. Em Spreading the Disease, nós somos apresentados a mais dois personagens. O primeiro deles é um associado do Dr. X, né, um padre corrupto chamado William. E essa música fala sobre como tanto a religião quanto o sexo sempre foram e sempre serão elementos-chave para manter o poder sobre uma população. Pois embora pareçam coisas opostas, tanto a religião quanto o sexo são os principais medidores morais de uma sociedade. E nisso, o Nick recebe a oferta dos serviços de uma prostituta de 16 anos chamada Sister Mary, né, o irmão Mary, o que dá a entender que ela possui algum tipo de aliciamento do próprio padre. Nos Estados Unidos ainda existe a questão de que a prostituição é ilegal, então também fala-se em corrupção policial. Essa é uma música sobre corrupção financeira, política e moral no quadro geral, e a sétima faixa é The Mission. A missão diz respeito ao propósito do Nick, né, ou ao propósito que deram para ele como algo que poderia revolucionar tudo e mudar o mundo. Agora ele enxerga a Sister Mary como uma grande amiga e a única pessoa com quem ele pode confidenciar tudo o que pensa e sente. Ela acaba sendo o escape dele para se sentir aliviado de todas as coisas que ele tem feito. E existe uma maior consciência desse controle sobre ele. O Nick questiona as ações, né, que vem tomando por esse controle superior e fala sobre seus desejos de interromper isso de alguma forma. E aí nós vamos para Sweet Sister Mary. Kill her. That's all you have to do. Kill Mary. She's a risk. And get the... A primeira frase dessa música é uma voz que diz mate ela. O Dr. X percebe, né, a proximidade de Mary com o Nick e o quanto isso pode afetar a sua agenda, o seu programa, os seus objetivos políticos, e decide resolver isso usando o controle que tem sobre o Nick. Então ele comanda que Nick mate a Sister Mary e também o padre William, limpando assim qualquer possibilidade de ter suas sujeiras reveladas publicamente um dia. Então em uma noite chuvosa ele parte nessa nova missão de assassinar essas pessoas que sabem demais. Assim o Nick invade a igreja, mata o padre, mas quando vai matar Mary ele não consegue. De fato, o afeto que ele sente por ela consegue se sobrepor ao controle do Dr. X.
Aqui nós temos mais uma vez o Nick sendo atrapalhado pelo seu vício em heroína. Ele decide deixar a organização do Dr. X com a Mary e confronta o seu líder a respeito disso. O Dr. X diz que ele não pode deixar a organização, que é tarde demais para isso, e que se ele optar por sair, ele voltará para uma vida medíocre de viciado, pois ele irá, digamos assim, remover os efeitos do tratamento que o libertou da heroína. Nessa canção a gente tem essa briga interna do Nick com o seu vício, com a libertação, né, do vício, com o medo de retornar para ele, mas por fim ele segue em frente com o desejo de abandonar a vida de assassino. Mary? Requiem elétrico, né, o Electric Requiem, é um interlúdio de pouco mais de um minuto. O Nick abandona o Dr. X e vai até a casa de Mary para fugir com ela para algum lugar, porém a encontra morta. Em Breaking the Silence, o Nick não está conseguindo superar a morte da Mary e isso afeta consideravelmente a sanidade mental dele. Até porque ele se sente culpado, achando que indiretamente foi ele quem matou a Mary, que ele poderia ter ficado sob o controle do Dr. X em algum momento sem perceber e ter assassinado ela. E aqui eu vou abrir um parêntese. Em 2006, foi lançada uma continuação desse álbum, vou falar mais a respeito disso no final do vídeo. E essa continuação foi promovida com uma turnê do Queensryche, que resultou em um álbum ao vivo lançado em 2007 com o nome Mindcrime at Moore, gravado no Moore Theatre em Seattle. É um DVD duplo com documentário e nele, lá em 2007, 19 anos depois, o Dr. X teria ameaçado matar o Nick por causa, né, da relação deles que poderia colocar os planos dele em risco e para evitar isso, ela encerra a própria jornada. Mas vamos voltar ao álbum original. Nessa loucura de pensar que foi ele quem matou ela, o Nick sai ensandecido aí pelas ruas da cidade, gritando o nome da Mary e por isso o título Quebrando o Silêncio, por causa das noites e noites que ele saiu por aí gritando o nome dela para placas de neon de comércios fechados pela cidade. Então temos I Don't Believe in Love. A primeira coisa marcante a se falar dessa música é que ela foi indicada ao Grammy na categoria Best Metal Performance, mas perdeu para One, do Metallica. Concorrência forte, convenhamos. E o que ocorre aqui é que a polícia chega até o Nick, encontra ele com uma arma e ele se torna o principal suspeito do assassinato da Mary, até por ser ele quem encontrou ela no local do crime, bem como todos os outros assassinatos encomendados também pelo Dr. X. Na sua insanidade, ele alega inocência, mas nem ele próprio tem certeza disso. De resto, a canção faz uma reflexão do que era essa paixão dos dois. Era de fato um amor pessoal de um pelo outro, ou o amor por um ideal de mundo, por uma revolução que ambos queriam fazer parte. Disso nós vamos para Waiting for 22. Waiting for 22 é outro interlúdio, né? Mais uma faixa instrumental que traz uma certa melancolia e encerra com o tic-tac do relógio. Supõe-se então que 22 sejam 10 horas da noite, mas também pode ser o número do quarto dele que abordaremos aí na próxima música. O que é certeza é que ele está isolado, pensando na Mary, na noite que ela morreu e tentando entender como sua vida vai seguir desse ponto para frente. Nessa música a gente entende que o Nick está em uma instituição mental, passando por uma perda absoluta de memória. Ele tenta recuperar as informações da sua linha do tempo, rastrear tudo o que aconteceu e em que momento aconteceu, mas não consegue. Ele não consegue mais dormir e sente falta de uma amiga que vai lavar os seus pecados, uma atribuição que ele dava a Mary. Então, embora ele não se lembre de absolutamente nada, talvez nem do próprio nome, subjetivamente ele sente falta desse sentimento por ela, dessa lacuna que ela deixou na sua vida e também sente inconscientemente a culpa de ter assassinado ela, que é o que ele pensa que aconteceu. E aí seguimos para o fim dessa saga com Eyes of a Stranger. Em Eyes of a Stranger, o Nick acorda do seu estado catatônico e recupera sua memória. Então a gente entende que esse é o ponto em que estávamos na primeira música e que o álbum começa pelo final. Depois volta no tempo a partir da segunda faixa, contando até a história, até chegar novamente a esse ponto. Ele se olha no espelho e não reconhece a própria imagem, mas recuperou a memória. Por isso o refrão diz: eu levanto a cabeça e encaro os olhos de um estranho, referindo-se à própria imagem no espelho. A letra da música basicamente é uma declaração de todas essas coisas voltando à lembrança dele. E assim nós encerramos o Operation Mindcrime.
pelo menos a primeira parte. Em 2006 foi lançado uma sequência para essa história, o álbum Operation Mindcrime 2, mas a gente vai encerrar por aqui, né? Quem sabe futuramente a gente traga essa continuação. Se você acha que seria interessante, deixe nos comentários do vídeo. O Queensryche, como eu mencionei, é uma banda importantíssima tanto para o power metal quanto para o metal progressivo, embora talvez não se enquadre tão explicitamente em nenhuma dessas duas categorias. Mas eu garanto que muitos dos artistas que vocês amam não seriam a mesma coisa sem o trabalho deles. E esse é um álbum icônico, uma rock ópera de inegável importância para isso. E eu espero que você tenha gostado demais dessa fábula que nós desvendamos por aqui. Agradeço demais a quem ficou até o final do vídeo e tenho mais alguns pedidos a fazer. Primeiro, que você se torne membro do nosso canal. A gente precisa que pelo menos 1% dos nossos inscritos sejam também membros, ou seja, apenas 1 a cada 100 inscritos. E a gente está meio que andando na berlinda desse número. Então, mais do que nunca, a gente realmente precisa desse apoio. Custa menos de R$3 e você consegue fazer em menos de 3 minutos. É possível se tornar membro com qualquer método de pagamento, basta clicar no botão Seja Membro embaixo do player ou então no link da descrição do vídeo. Qualquer dificuldade que você tiver, basta falar nos comentários ou enviar na nossa DM nas redes sociais que eu mesmo vou ajudar. Além de permitir que o nosso trabalho continue existindo, ser membro também vai dar a você diversos benefícios exclusivos, então você também vai ter uma maior experiência do nosso conteúdo. Caso você já seja membro e queira contribuir de mais alguma forma, ou então prefere uma colaboração voluntária e avulsa, o QR Code do nosso Pix está aqui embaixo. Por favor, não ignore o nosso pedido de ajuda. Mesmo R$1 já faz completa diferença, desde que seja um apoio que todos que nos assistem engajem. Tudo que a gente faz é com foco em duas coisas: entregar o melhor conteúdo possível e ser retribuído com um valor baixo para que todos possam colaborar. Então, se você gosta do nosso conteúdo e realmente quer que a gente continue, faça a sua parte para que isso seja possível. Qualquer ajuda mínima certamente faz toda a diferença. Importante lembrar que na descrição do vídeo também tem o nosso PayPal e o nosso Apoia-se, caso você prefira. Inclusive, você pode nos ajudar até sem gastar nenhum dinheiro. Se inscreva no Google Rewards, responda a pesquisas que a Google vai enviar para você e ganhe créditos em troca dessas respostas. Com esse saldo na sua conta Google, você pode se tornar membro aqui sem gastar nada do seu dinheiro e ajudar a gente a continuar existindo. Então, realmente é só querer ajudar, sem nenhuma forma de custo, e a gente conta demais com você. Ok? Por fim, peço também que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e se inscreva principalmente no nosso canal Underground. O link também está na descrição. É importantíssimo para a gente projetar bandas maiores e contribuir com o futuro da música pesada no nosso país. Requer apenas a sua boa vontade de dedicar 5 segundos para se inscrever. A todos aqueles que já nos ajudam, meu muito obrigado. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de Queensryche, assista outros conteúdos nossos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Pelo amor de Deus, que frio!